Fala, cabecinha, tudo bem? Muito bom, muito bom. Nesse vídeo, nós vamos conversar um pouquinho sobre nível de consciência. Você tem ideia que seja nível de consciência? O nível de pensamento? Você tem essa ideia? Não vamos falar hoje do nível de consciência, do subconsciente, do consciente, não. Nós vamos falar daquele nível de consciência que os taoístas falavam, né? Que há muito tempo, quando os taoístas começaram a pregar, né, o Tao, e, e as pessoas começaram a seguir, né, o ensinamento dos taoístas, eles começaram a ser assassinados, começaram a ser mortos. E começou a morrer muito, muito mesmo. E o que eles fizeram? Eles criaram uma forma de levar essa informação, mas de um nível de consciência interessante. O que aconteceu? Eles escreveram um livro. Eles escreveram livros, né? E nesses livros que eles escreveram sobre o Tao, eles colocaram em um nível de consciência onde algumas pessoas entendiam, conseguiam compreender o que eles estavam falando. E as pessoas que conseguiam entender o que eles estavam falando no livro não contavam para ninguém, ficava só para eles. Então, quem conseguia entender o assunto que estava sendo explicado no livro não falava para ninguém. Então, eles pararam de assassinar os monges taoístas. Por quê? Porque na hora que o sistema, né, as pessoas que dominavam o sistema, eles iam ler o livro, eles não compreendiam o livro, eles não tinham ideia do que estava sendo falado. Parece que o que você lê é grego, parece que está escrito em outra língua, é muito interessante. Então, eu queria saber, hoje, o que nós vamos falar hoje é sobre um pouquinho desse nível de consciência. Que nível de consciência você acha que você está? Qual nível que você tem consciência que você se encontra? Por exemplo, eu não sei que religião que você tem, como que você veio parar nesse vídeo, mas, por exemplo, você acredita, ou você conhece, ou sabe, ou não acredita, ou não tem mínima ideia de que nós reencarnamos, ou você acredita que a gente morre e acaba por aqui, ou você acredita que você morre e você fica esperando o dia do retorno. Tem vários, por exemplo, você sabe que você é um co-criador da sua realidade? Você ouviu falar alguma coisa nisso? Você tem noção do que seria isso? Você sabe que é, todos os átomos existentes na Terra, no planeta, são todos iguais? Você tem consciência disso? Por exemplo, um assunto muito interessante, você tem consciência que seja o adrenocromo? Você nunca ouviu falar nisso? Então, eu sugiro que você pesquise na internet o que seria adrenocromo, para você começar a entender o que é o nível de consciência. Por exemplo, você tem ideia que o nosso planeta, nesse exato momento, ele está passando por uma transição planetária? Ele está saindo de um planeta de expiações e prova para um planeta de luz? E que essa transição ela reflete no nosso modo de viver. Por isso que nesse momento que eu gravo esse vídeo, o nosso planeta Terra está passando por vários problemas, que esses problemas não são necessariamente uns problemas, são uma graça divina que está sendo dada a esse planeta. Só que a gente não entende. Você entende que
quando você não tem consciência da sua evolução, você sofre, que se você tiver consciência, esse sofrimento ele meio que desaparece, que ele se torna um entendimento, então você passa pelos mesmos problemas, só que você não sofre tanto dessa maneira. É muito interessante você buscar esse nível de consciência, ter, por exemplo, um livro, né, pelo todas as pesquisas que eu já fiz, ele tem 7 níveis de consciência. Então você consegue ler, toda vez que você lê um livro, você vai entender até certo ponto. Na hora que você lê a segunda, você já vai entender um pouquinho melhor. Na hora que você lê a terceira, lê a quarta, lê a quinta, lê a sexta, lê 7, lê 8 vezes, 9 vezes, 20 vezes, 30 vezes. Quanto mais lê, você vai acessando os níveis de consciência que tem no livro. Esses seriam os níveis de consciência que nós, seres humanos, temos que elevar. O primeiro deles, que você tem que ter consciência, é que nós viemos, encarnamos aqui no planeta para evoluir. Esse é o primeiro nível de consciência que eu acho que temos que ter noção. Você tem que ter uma base, tem que entender que você, eu, nascemos para evoluir o nosso espírito, evoluir de uma forma consciencial, evoluir de uma maneira que essa experiência que você está tendo aqui na Terra, nessa vida, ela vai mudar você de nível. Ela vai fazer você melhorar o seu espírito. Você vai compreender que existe coisas que você pode vencer. Por exemplo, vencer o medo, vencer o egoísmo, ter mais amor por tudo, conquistar a gratidão, coisa que às vezes você não tem, conquistar o amor por você mesmo, para que você possa entender que o planeta, o mundo, ele é feito de amor e de alegria, que quando você sair fora desse entendimento de amor e de alegria, você está indo contra o universo, contra as leis divinas, as leis do planeta que regem toda a nossa vida, que você é regido por arquétipos, que todas as energias, todos os pensamentos, tudo aquilo que a gente pensa, que você sente, é regida por arquétipos, e esses arquétipos eles conduzem o seu desenvolvimento. E quando nós temos consciência desse desenvolvimento, dessas energias arquetípicas que nos regem, nós conseguimos acelerar esse processo e também conseguimos ensinar esses arquétipos. Você consegue vencer. Exemplo, você é uma pessoa que gosta de... Você não tem nem noção que às vezes você mente. Por exemplo, né? Algumas pessoas, não você, mas você mente. Você gosta de mentir. Você tem prazer em mentir. Só que você não admite isso. Você não tem nem ideia que você mente. Mente descaradamente. E as pessoas que estão em sua volta, elas começam a ter um problema com isso. E elas adquirem uma certa distância de alguma coisa que você fala, porque ela sabe que você está falando é mentira. E você não tem consciência que você está mentindo e aquela pessoa já sabe que você está mentindo. É um negócio muito louco, mas quando você descobre isso e você aceita, bingo, tudo melhora, cara. É impressionante. Tudo fica legal, sabe? É muito difícil, mas é muito bacana mesmo.
beleza? Espero ter contribuído um pouquinho sobre esse assunto. Iremos falar muito mais sobre esse assunto, mais informações você encontra aí na descrição do vídeo. E não esquece, se você gostou desse assunto, para crescer o canal, dá um like, né? Compartilhe esse assunto que vai ser muito bacana, beleza? Obrigado e até mais. Valeu!